Bom dia, gente. É o famoso sucesso do verão, essa tropê. Não. Lembram desse filme? É a hora da literatura do Primo Basílio. Não, faz tempo que eu não danço. Desde a noite do meu casamento. Nossa. Viu como eu sou ruim? Duvido, tire os sapatos. Sapatos, tire-os. Coloque seus pés sobre os meus. Sabe que eu nunca consegui esquecer? Conversa. Porté dans le lit du torrent et dans le mien, si tu veux bien, quittons la Uau! Meu Deus do céu, me descontrolei que eu... Isso. Pode me xingar, mereço, mas diga alguma coisa, por favor. Dizer o quê? Me perdoa, você sabe, eu sou filho. Tá, mas é melhor você não me procurar mais. Pulso louco. Nunca mais. Por quê? Tô casada. Ai, meu, sou caçada. Bom dia, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais uma aula, agora a apostila número 1 de língua portuguesa. Nós vamos ver literatura agora, a prosa do ciclo antirromântico, o realismo, e depois a gente vai ver o naturalismo. Abra comigo a apostila então na página 40. A imagem, gente, da matéria que vocês vão ver no fundo não é a mesma da apostila, tá? Porque eu peguei um material diferente, que vocês estão estudando esse módulo, tá? Então eu trouxe um material diferente, um pouco mais aprofundado sobre o assunto. Então o que eu queria que vocês fizessem? Usassem os espaços, procurassem as anotações, tá bom? E se tiver alguma dúvida a gente tira, tá? Mas assim, como vocês já têm esse módulo 3 aí para estudar, eu trouxe algo a mais sobre o mesmo assunto, a mesma matéria que eu daria em classe, para a gente ver aqui então o módulo 3, o ciclo antirromântico. Vamos lá estudar o realismo então? Olha só, nós temos aqui um novo modelo literário com o Primo Basílio, por exemplo, já que o Eça de Queiroz é o primeiro realista a escrever uma obra e publicá-la na Europa, em Portugal, perdão, por conta da nova corrente que se instaura. A gente acabou de ver o romantismo e a gente estudou na terceira geração esse movimento pró-sociedade, lembra disso? Nós estávamos falando sobre uma esfera da literatura que migrava das questões individuais, emocionais, do eu, e estava passando por questões sociais, por conta do avanço científico, tecnológico e também das buscas por melhorar a sociedade que o mundo vinha tentando no final do século XIX. Na página 83, a gente tem duas oposições. Nós temos um romance do José de Alencar, que é Iracema, um trecho, e nós temos um trecho de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Veja como o José de Alencar é subjetivo, como ele é emotivo, como ele é idealizador da figura feminina, e como o Brás Cubas, né, na visão do próprio narrador defunto, fala sobre a mulher que ele viu atrás do balcão. Veja só, primeiro Iracema, do José de Alencar, que é uma escola romântica. Muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, a preciosa mulher Iracema, vista por todos como a grande virgem dos lábios de mel, a heroína daquele povo, né, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. Então aqui ele está falando, descrevendo para a gente como era então a formosa Iracema. O favo da Jati não era doce como o seu sorriso. Olha as comparações.
as metáforas que ele faz, sempre trazendo um caráter muito melhor para Iracema do que para as coisas que ele compara, né? Iracema é muito melhor do que o favo do mel. Nem a baunilha recendia no bosque com o seu hálito perfumado. E essa Iracema é muito maravilhosa. Agora vem o Brás Cubas no novo movimento literário chamado realismo, um movimento antirromântico, tentando trazer uma visão mais objetiva da sociedade por meio do romance. A prosa vai ser a grande característica desse movimento literário. O Brás Cubas, narrador, personagem e defunto do seu romance que tem o mesmo nome que ele, vai dizer o seguinte: ao fundo, por trás do balcão, estava sentada uma mulher cujo rosto amarelo, ela não era uma belezura, e bexiguento não se destacava logo à primeira vista. Ela era feia, né? Ela tinha uma cara de bexiga. Mas logo que se destacava era um espetáculo curioso. Ela era estranha, né? Não podia ter sido feia, ao contrário, via-se que fora bonita e não pouco bonita. Ela era bonita, mas a doença e uma velhice precoce destruíram-lhe a flor das graças. Então ela ficou doente e velha, ela ficou feia. As bexigas tinham sido terríveis. Os sinais, grandes e muitos, faziam saliências e encarnas, declives e aclives. Subia e desciam os buracos na pele de rugas, né? E davam uma sensação de lixa grossa, enormemente grossa, uma cara de lixa velha. Eram os olhos a melhor parte do vulto, do que ficou para trás no pensamento. E, aliás, tinha uma expressão singular e repugnante, que mudou, entretanto, logo que eu comecei a falar. Quanto ao cabelo, estava russo, avermelhado, né? E quase tão poento como os portais da loja. Então tinha mais pó no cabelo dela do que no portal da loja. É muito engraçado essa... Desculpa, gente, eu sei que é machista. Mas é uma descrição muito engraçada, porque na visão do Brás Cubas, aquela mulher que ele viu ela não era perfeita, como a Iracema. Aqui está. A sociedade realista, desculpa, a literatura realista quer trazer uma visão sem filtro romântico da sociedade. Enquanto romântico idealizava, fazia uma sociedade sob o seu olhar subjetivo, o olhar do eu, o olhar da alma. O realista queria olhar a partir das próprias existências, da nossa realidade. Esse é o princípio realista. Olhar a sociedade sem os filtros românticos. Não que eles vão olhar para as mazelas da sociedade como um todo, mas que vai ser diferente. Vai, porque aqueles não têm o binóculo romântico do amor. O contexto histórico no qual se inseria o realismo no Brasil e na Europa está na página 83 e 84. Esse movimento está há alguns anos, cerca de 50 anos, à frente do movimento romântico. Ele sucede, então, a escola romântica. O Brasil passou, então, aí por 60 anos da sua independência e estava acabando de mudar de regime. Daqui a alguns anos, depois dos golpes que aconteceriam no Brasil, a República seria instaurado como novo modelo de governo. A República dos Coronéis. Os grandes donos das fazendas e os coronéis tomariam conta agora do Brasil, num novo sistema vigente, diferente do reinado do Dom Pedro. Tudo bem? Dom Pedro II, né? Presta atenção aqui. Outro momento importante é a escravidão, a qual já era motivo de foco, né, da terceira geração romântica, a Condoreira do Castro Alves. Nela, Castro Alves denunciava, sob um olhar muito crítico, embora subjetivo, o que estava acontecendo com a sociedade negra, aprisionada, maltratada e morta pelas mãos dos seus senhores dos escravos. Tudo bem? Agora, a luta pela escravidão nessa sociedade já estava muito mais aparente, porque muitos países da Europa já tinham se livrado desse encosto chamado escravidão. Acontece que no Brasil, por ser um país, vamos falar na linguagem da época, subdesenvolvido, um terceiro mundo, um quarto mundo, um quinto mundo, um país até então explorado por portugueses e que não tinha uma Constituição Nacional ainda estabelecida, em que os pobres
escravizados, negros, africanos que não tinham alma, precisavam ainda servir de mão de obra para que os que estavam no poder, que eram os coronéis brancos, donos das grandes fazendas, continuassem ricos e poderosos. O Brasil não queria abrir mão desse momento de escravidão. Aliás, fazendo uma comparação, uma alusão com o momento atual, eu digo, e não é a verdade, porque a verdade não cabe na palma da minha mão, já disse isso para vocês, mas se a escravidão fosse lei, hoje ela ainda existiria, porque no Brasil o racismo e o preconceito existe, mas é velado, é encoberto com a máscara social da bondade. Cuidado, você que é negro, olho nesses brancos racistas, nos racistas, ok? Esse é o contexto histórico do Brasil. Na Europa estava acontecendo a segunda revolução industrial, um momento em que a sociedade estava efervescendo com as descobertas científicas e tecnológicas. Ainda com resquícios do iluminismo lá do começo do século XVIII, o final do século XIX foi um boom, novamente aconteceu um boom de filósofos e sociólogos e cientistas que fariam desse movimento realista muito mais famoso e borbulhante, porque a escola realista está completamente ligada a esse olhar científico. Esses nomes, vocês se lembram? O Charles Darwin, que estava aqui com a teoria da evolução das espécies, ok? Que os mais adaptados sobrevivem na vida. A sociologia do Augusto Comte, que é positivista e progressista, é através do progresso que a sociedade se estabelece. O Emile Durkheim, com a sua ideia positivista também, que construía a sociedade pelo progresso humano. O Max Weber, com a sua ideia compreensiva da existência humana. E o Karl Marx, esse é importante, não vou falar dele, com a sua ideia revolucionária do comunismo, e o Hippolyte Taine, que é determinista, talvez o cara que mais influenciou as obras realistas naturalistas. O Taine dizia, assim, de uma maneira bem supérflua, não é supérflua, bem superficial, vocês podem tirar essa dúvida depois com a professora Sandra, ou com o professor Fernando, né? Mas a teoria determinista dizia que o meio, o ambiente em que a pessoa vivia, poderia influenciá-lo nas suas ações e torná-lo aquilo que ele não pensava em ser, mas que pela influência do meio ele se tornou aquilo. A gente lembra muito disso no Curtiço com a figura da pombinha, né? Quando a gente falar do naturalismo, eu vou trazer um pouquinho sobre o Curtiço e vocês vão lembrar da pombinha. Presta atenção aqui. Esse movimento literário, né, vai trazer pra gente uma análise humana diferente da análise romântica. Porque o homem romântico queria tanto fugir da realidade que ele buscava ou a idealização de um mundo fantástico, ou ele buscava a morte como escape da vida terrena. Acontece que o realista vai enxergar na morte a natureza da vida e vai enxergar na idealização o mal do mundo. Porque se eu idealizo as coisas que acontecem na nossa sociedade, eu não estou enfrentando. E para a gente mudar, é preciso enfrentar. Porque tudo que é construído de ruim na sociedade é fruto das ações humanas. Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar aqui. Nós temos como base da literatura realista um tipo de classe social. Como eu disse, a escola realista, embora quisesse trazer um pouco da verdade da sociedade, ela não vai focar a sua imagem nos públicos de mazela, né, nas classes mais pobres, no negro. Não. A escola realista vai focar na crítica à burguesia, porque ainda a literatura daquela época era direcionado a esse público, o público burguês que tinha, em muitos casos, acesso à leitura, à educação e também à crítica das obras. O povo mais pobre vai ser lembrado a partir então do Curtiço, do Mulato, do Aloysio Azevedo, que é da escola naturalista, que conviveu muito juntinho ali com o romântico. Desculpa, com o realista. Se vocês se lembram,
nesse momento do ano passado, eu disse que esse período é uma miscelânea de escolas literárias, uma mistura, uma heterogeneidade, né? Cada escola, as 4 escolas convivendo juntas. O realismo, o naturalismo, o parna e o simbolismo juntos, dividindo ali as atenções do seu público, cada um com um público-alvo diferente. Veja que os retratos de pintura da época faziam dois tipos de interpretação. A classe trabalhadora contraposta aos mais ricos e os mais ricos dominando. Ó, a legenda do quadro da apostila. O poder burguês se consolida e a sociedade se torna mais racional, pensar com a razão, com a ciência e não com a emoção. A arte e a literatura retratam a realidade de maneira mais objetiva e questionam valores e comportamentos sociais ligados à burguesia. Os quadros realistas nos ajudam a conhecer a vida de diferentes classes sociais na época, como A Viagem de uma Bela Paisagem, do pintor alemão Adolf Menzel, em 1892. Aqui, a paisagem vista pela classe mais rica. E O Vagão da Terceira Classe, aqui os mais pobres, do francês Honoré Daumier, de 1864. Então aqui tem um contraste entre o mais rico e o mais pobre, representado na arte, mas na literatura escrita, o povo burguês foi o alvo, principalmente de figuras tão importantes como Machado de Assis. Sobre o naturalismo e o realismo, as diferenças, a gente já vai ver, porque a apostila vai dividir em 2 tópicos, ok? Vamos ver agora na página 84, os traços gerais, como os estudiosos da literatura definem realismo e naturalismo. Nós temos aí na página 84 os traços gerais segundo Arnold Hauser, que é um dos estudiosos do mundo da arte e da literatura do século XIX e XX. Veja só. A predominância da arte realista-naturalista na segunda metade do século XIX é absolutamente um simples sintoma da vitória do ponto de vista científico e do pensamento tecnológico sobre o espírito do idealismo e do tradicionalismo. Então, a ideia medieval sai de cena e entra a ciência. Ora, a gente viu isso no fim da Idade Média, no começo da Era Moderna, com o Renascimento Cultural. Tudo bem? Só que agora com outros modos, porque a ciência está mais para frente do que a gente imagina. Não é apenas um quadro antropocentrista, não. São estudos, né, da existência e das consolidações humanas. Aqui, segundo parágrafo. O realismo-naturalismo vai buscar quase todos os seus critérios de probabilidade no empirismo, nos estudos das ciências naturais. Tudo aquilo que envolve a composição natural do homem, como biologia, química, física, psicologia, psicanálise, tudo aquilo que envolve a composição do homem a partir da ciência, vai ser usado para a construção dos seus romances, que a gente já vai saber o nome que eles levam. Baseie o seu conceito de verdade psicológica no princípio da causalidade, a causa e o efeito. O desenvolvimento correto do enredo na eliminação do acaso e dos milagres. Nada acontece mais por fruto da fantasia, mas sim por fruto da realidade. Sua descrição de ambientes, para colocar você, o Machado de Assis tem essa técnica de colocar você próximo dos lugares e das pessoas para envolver o leitor na obra. Na ideia de que todo fenômeno natural tem o seu lugar numa cadeia aberta de condições e motivos. Então eu posso explicar os fenômenos físicos através da ciência. Sua utilização de pormenores característicos no método de observação científica, em que não se despreza nenhum incidente. Todos os fatores científicos estão envolvidos na análise das ações humanas. Depois da falência de todas as ideias, de todas as utopias, as diferenças, o mundo ideal, a tendência agora é manter-se dentro do campo dos fatos. E fato é sinônimo de real, né? E de nada mais do que dos fatos. As origens políticas do realismo-naturalismo explicam, em particular, as suas características antirromânticas e morais. A recusa de fugir à realidade, ou seja, o escape por meio do sonho, da fantasia ou por meio da morte, não faz parte da ideia realista. E a exigência de absoluta honestidade da descrição dos fatos.
o procurar conservar uma atitude impessoal e impassível, ou seja, sempre debruçar o eu naquela obra, como garantia da objetividade e de solidariedade social. Demonstram aqui as expressões literárias, então, da escola realista. Concluindo, em virtude, portanto, de uma visão mais racional, ou seja, ligada à razão, ao pensamento empírico, científico e materialista do mundo, o escritor de ficção não encontra mais espaço para o devaneio romântico. As ilusões, o sonhar, a esfera fantástica não faz mais parte desse movimento. A proposta básica dos autores realistas e dos naturalistas é a observação neutra da realidade objetiva, aquela que todo mundo consegue observar a partir dos olhos naturais, para retratar as imperfeições humanas, imperfeições estas que geram o caos social. Como consequência, teremos as características textuais destacadas a seguir. Então agora a apostila vai dividir o que foi o realismo e o que foi o naturalismo. Veja só, nós temos um trecho aqui, umas observações entre os dois. Preferência por narradores em terceira pessoa que oferecem um aspecto mais impessoal ao texto. Gosto por descrições minuciosas, os detalhes são importantes para dar o tom de realidade requerido pela estética da época. Quanto mais mais descrito, mais real parece. Alto grau de verossimilhança externa. Então, a proximidade com as ações verdadeiras do mundo externo são parte dessa geração. Inclusive na construção dos personagens, que perdem o título de herói e tornam a ser, novamente, os anti-heróis. O cara que tem boas atitudes, mas tem atitudes ruins. Porque nós não somos vilões nem heróis. Nós somos uma mistura do bem e do mal. O que possibilita ao leitor reconhecer na obra a si mesmo e ao mundo. A gente vai ler e vai falar, eu sou isso aí. Essa coisa estranha. Veja só do Arthur Azevedo, A Praia de Santa Luzia. Veja lá. Contos fora da moda. Vamos ver um trecho. Maurício casara-se muito cedo, aos 19 anos, e era feliz porque ia completar os 24 sem ter o menor motivo de queixa contra a vida conjugal. Estava feliz no casamento. Justiça se lhe faça. Era marido exemplaríssimo em terra tão perigosa que os rapazes de sua idade tinha essa virtude burguesa, que as mulheres amantes colocam acima dos sentimentos mais elevados. Era caseiro. Ia para a repartição às 9 horas e às 4 estava em casa. Invariavelmente. Só por exceção saía à noite, mas acompanhado por sua mulher. Adorava. Mas um dia aí vem a treta começando. Alguma coisa o Maurício vai fazer de errado. O narrador, em terceira pessoa e onisciente, porque conhece tudo do interior do Maurício, esforça-se para pormenorizar os hábitos do personagem, a fim de conferir verossimilhança ao enredo. Então, tudo é ali descrito com clareza para você saber, não, o Maurício existiu, é um homem comum. Fica claro que o conto vai girar em torno de alguma impropriedade no comportamento de Maurício em relação à sua esposa, algo bem diferente do que o romantismo retratava. Numa esfera romântica, o mocinho jamais iria fazer nada contra a sua esposa, mas no realismo, as verdades humanas aparecem. Realistas e naturalistas diferenciam-se pelo tipo de imperfeição que querem retratar. No realismo, a preocupação é o questionamento moral. Então, as ações moralizantes. No naturalismo, a animalização humana. O homem se torna um ser, então, animalesco. Fruto do seu instinto animal, que faz o homem, então, virar-se para as piores atrocidades. Entrando agora no contexto da escola realista, porque a apostila vai separar realismo de naturalismo, porque embora frutam do outro e divisores do mesmo ambiente, o realismo é diferente do naturalismo por essência. Nós temos aqui do lado a figura do Gustave Flaubert, que ele escreveu Madame Bovary, que é o romance realista francês que dá início ao realismo na Europa. Tudo bem? Tá aí esse cara aí que vai escrever coisas inacreditáveis da Madame Bovary. Tem um filme no YouTube, você pode entrar e assistir. A ideia realista é analisar a essência humana em detrimento da aparência, porque o que o homem é por fora, geralmente ele não é por dentro.
E se for, merece sim aplausos. Mas e se não for? Será que essa máscara social vai continuar aparecendo? E esse homem vai ficar livre de ser denunciado todas as suas ações? Mas claro que esse homem é burguês e esse homem está nas grandes esferas sociais voltadas para o financeiro. O homem burguês, a sociedade rica da época, é o ponto de análise desse movimento, que vai olhar para o interior do homem e para suas ações externas, porque o que o homem pratica por fora é o que ele tem por dentro, sem a idealização romântica, porque o realista queria mostrar, então, como o homem é questionável diante das suas ações. Veja as características que a apostila aborda, depois a gente vai ler um texto do poema, do Black, do Arthur Azevedo. Veja só. O escritor realista, nós estamos no segundo parágrafo. O escritor realista, coerente com a época em que está inserido, promove uma oposição a essa lógica sentimental. Ora, enquanto o romântico olhava para os seus sentimentos, para aquilo que ele sentia ao se relacionar com o mundo, eu ia falar poeta, mas não é poeta. O escritor realista olha para a ação humana e julga o mundo através do homem essência, questionando os valores morais do ser humano e das suas instituições. Então, o homem no individual e também as estruturas sociais no qual o homem convive, com as quais o homem convive. A família, a igreja, o trabalho e toda a relação humana. O foco mais... o olhar mais evidente é para a família, porque é no seio familiar que acontece os bafão. Olha lá. Por isso, os enredos, as histórias dessa escola literária tratam de adultérios, como a gente acabou de ver no Primo Basílio, lembra? A Luísa, casada com o Jorge, ela é uma moça, é uma dama, mas ela tem um amor escondido pelo Jorge. E pelo Basílio, que é o primo, né? Eles tiveram um namorico na adolescência. E aí o Basílio volta e aquela moça pura, aquela moça de família resolve, dar o golpe no Jorge e dar uns pega no Basílio. Isso acontece bastante. Corrupção, como o governo explora os mais pobres. Crimes, como no crime do Padre Amaro, no qual ele quebra o celibato pelo seu envolvimento sexual com uma moça da época e ainda manda o seu filho para as cucuia, tudo bem? E muitos outros acontecimentos que deixam bastante nítida a fragilidade do caráter dos personagens. Vamos separar Machado de Assis porque ele é um ponto à parte na curva, mas dentro das histórias realistas do Machado de Assis a gente encontra ali também o Brás Cubas, que era um homem completamente fora dos padrões românticos. Ele era um bom vivant, adorava passar a perna das mulheres e ficava com todo mundo. Não se apaixonava por ninguém e só fez caca com o dinheiro da família. A esse respeito, percebe-se que o contraste entre a aparência do personagem, o externo da Luísa, a boa dama da família e a revelação da sua essência. Uma mulher como qualquer outra que pode se apaixonar pelo amante. Por meio da investigação psicológica das ações da mente, constitui um dos pilares em que se sustenta a literatura realista. Vivendo em conformidade com os valores do mundo em que se insere, aquele mundo científico, o personagem realista não encontra espaço para fazer valer suas crenças individuais, seus ideais. Não, agora ele é um ser social e não mais um ser unitário. Lutar contra o sistema, em vez de se adaptar a ele, acaba resultando quase sempre em alguma punição. Por isso que vem aí o determinismo. Nesse movimento literário, o texto é mais universalista, com temáticas que envolvem a sociedade, o todo, e não mais com questões ligadas ao eu e à dor emocional individual. Ou seja, embora focalize muitas vezes em um só personagem, como é o Brás Cubas, pretende fazê-lo metonímia, ou seja, trocando de posição com outras pessoas. Assim a gente se reconhece na história. Vou dar um exemplo, ele se apaixona por uma coxa no livro. E ele amava aquela mulher, só que ela era deficiente e não gostava mais dela. Como é que a gente já não teve um preconceito com uma pessoa e a gente fingiu que gostava e não gostava?
assim, até que a gente caiu, quebrou a cara e viu que a gente não pode julgar os outros pela aparência. Não deu tempo, o Brás Cubas morreu. Mostrando assim que as falhas de caráter, ou seja, a essência interior, são naturais, próprias do homem, e não provocadas pelas condições econômicas. Então, não é por ser pobre que se é bandido, mas por essência apenas individual. Temos um trecho aqui do conto Black, do Arthur Azevedo. Leandrinho, o moço mais elegante e mais peralta do bairro de São Cristóvão, frequentava a casa do senhor Martins, que era casado com a moça mais bonita da rua Pau-Ferro. Mas, por uma singularidade notável, tão notável que a vizinhança logo notou, Leandrinho só ia à casa do senhor Martins quando o senhor Martins não estava em casa. Ele era amigo do cara, mas só ia quando a esposa estava sozinha. Alguma coisa esse cara quer. Esperava que ele saísse e tomasse o bonde que o transportava à cidade, veja as marcas características da época, quase à porta da sua repartição. Entrava no corredor com a petulância do guerreiro em terreno conquistado e Dona Candinha, assim se chamava a moça mais bonita da rua, introduzia-o na sala de visitas e de lá passavam ambos para a alcova. A alcova é um pequeno quarto lá, que não tinha janela. Não posso falar com o que se parece. Onde os esperava o tálamo aviltado por seus amores ignóbeis. Aí tálamo, o leito conjugal, a cama do amor, e aviltado é desonrado. Então, a cama da desonra, onde eles faziam coisas que só adultos fazem, vocês não sabem o que é, portanto eu não sei o que eu vou falar. E ignóbeis eram vergonhosos. Aquilo que você não faz porque você é criança. A aventura de Leandrinho tinha um único senão. Havia na casa um cãozinho de raça, um Bill Terrier, chamado Black, que latia desesperadamente. O cachorro da casa sempre sabe os seus pecados. Que farejava a presença daquele estranho. O cachorro não gostava do Leandrinho. Disse-ia que o inteligente animal compreendia tudo e daquele modo exprimia a indignação que tamanha patifaria lhe causava. Veja que texto fácil de entender, a objetividade é mais importante, né? Entretanto, o inconveniente foi remediado. A poder de carícias e pão de ló, a pouco logrou o afortunado Leandrinho captar a simpatia de Black. Então ele começou a dar comida, o cachorro se rendeu. E este, afinal, vinha aos pulos recebê-lo à porta da rua. Até o cachorro é determinista. E acompanhava-o no corredor, saltando-lhe as pernas, lambendo-lhe as mãos, corcoveando, arfando. Então, corcoveando está aqui dando saltos, né, pulando. E arfando é ofegante, né, como se ele estivesse gostando do Leandrinho. Mas o cachorro também é interesseiro. Sacudindo a cauda irrequieta e curva. As mulheres viciosas aqui e apaixonadas comprazem-se na aproximação do perigo. Por isso, Dona Candinha desejava ardentemente que Leandrinho travasse relações de amizade com o senhor Martins. Ela, por uma questão de perigo patológico próximo, queria que o Leandrinho fosse amigo do seu marido para que ele pudesse frequentar a casa sem ninguém perceber que eles eram amantes. Tudo se combinou e uma bela noite os dois amantes se encontraram, como por acaso, num sarau do clube familiar da Cancela. Depois de dançar com ele uma valsa e duas polcas é uma dança acelerada, né, da polonesa, ela teve o desplante de apresentá-lo ao marido. Vamos conversar com Martins? Sucedeu o que invariavelmente sucede. A manifestação da simpatia do Sr. Martins não demorou tanto como a de Black foi fulminante. Os maridos são, por via de regra, menos desconfiados que os cachorros. Então ele já adorou Leandrinho. Pausa pro corno, né? O pobre homem nunca tivera diante de si cavalheiro tão simpático, tão bem educado, tão insinuante. Ao terminar o sarau, pareciam dois velhos amigos. E a Candinha... À saída do clube, Leandrinho deu o braço à Dona Candinha e, como também morava para aqueles lados, acompanhou o casal até a Rua do Pau-Ferro. Foram em 3. Separaram-se à porta de casa. O marido insistiu muito para que o outro aparecesse. Teria o maior prazer em receber a sua visita. Jantavam às 5. Aos domingos, um pouco mais cedo, pois nesses dias a cozinheira ia passear.
Hei de aparecer, prometeu Leandrinho. Olhe, vem a quarta-feira, disse o Sr. Martins. Minha mulher faz anos nesse dia, faz aniversário. Mata-se um peru e há mais alguns amigos à mesa. Poucos, muito poucos, e de nenhuma cerimônia. Venha, dar-nos-á muito prazer. Não faltarei, protestou Leandrinho, e despediu-se. É muito complicado, é muito simpático, observou o Sr. Martins, metendo a chave no trinco. Murmurou secamente Dona Candinha. Black, que os farejava, esperava-os lá dentro, no corredor, grunhindo, arranhando a porta, corcoveando, arfando, sacudindo a cauda irrequieta e curva, achando que vinha por aí o Leandrinho. Olha que texto grande, vamos terminar agora. Na quarta-feira aprazada, Leandrinho embonecou-se todo e foi à casa do Martins, levando consigo um soberbo ramo de violetas. O dono da casa, que estava na sala de visita com alguns amigos, encaminhou-se para ele de braços abertos e dispunha-se a apresentá-lo a pessoas presentes, quando Black veio a correr lá de dentro e começou a fazer muitas festas ao recém-chegado, saltando-lhe as pernas, olha aqui que já ficou bizarro, né? Lambendo-lhe as mãos, corcoveando, arfando, sacudindo a cauda e requieta e curva. O Sr. Martins, que conhecia o cão e sabia o incapaz de tanta familiaridade com pessoas estranhas, teve uma ideia sinistra, e como os dois amantes enfiassem, a situação ficou para ele perfeitamente esclarecida. Não se descreve o escândalo produzido pela inocente indiscrição do Black, o Bull Terrier. Basta dizer que, a despeito da intervenção dos parentes e amigos ali reunidos, Dona Candinha e Leandrinho foram postos na rua, a pontapés, valentemente aplicados. Então veja aqui que a traição veio à tona, virou uma bagunça, o cara descobriu a traição por conta do cachorro. É muito realista, não é nada romântico. Jamais que eles iriam trair a confiança de um amigo. O Sr. Martins, que não tinha filhos, a princípio sofreu muito, mas afinal habituou-se à solidão. Nem era esta assim tão grande, pois, todas as vezes que ele entrava em casa, vinha recebê-lo o seu bom amigo indiscreto Black, saltando-lhe as pernas, lambendo-lhe as mãos, corcoveando, arfando, sacudindo a cauda, irrequieta e curva. Arthur Azevedo, Black. Contos fora de moda. É muito, mas muito bom esse conto. Mostrando pra gente que as ações, por exemplo, do Leandrinho são anti-heroínas, ok? Ele é um traidor ali da confiança do Martins, a quem ele se apresentava muito leal, né? Assim, parecia muito leal. A Candinha, uma mulher dona de casa, super tranquila, também era uma sacanagem ali com o Leandrinho no quarto da alcova. Tudo isso, trazendo com a ironia do texto, mostra como a escola realista não tem a ideia de trazer ali nada escondido, mas sim demonstrar o que estava acontecendo. Tem até uma ironia, ó. O pobre homem nunca tivera diante de si cavaleiro tão simpático. O pobre homem, tadinho do pobre homem. Veja que a linguagem objetiva, tentando mostrar claramente as características dos personagens e dos acontecimentos e trazer uma crítica singela e tranquila sobre aquilo, para que nós, como leitores, nos colocássemos no lugar do Leandrinho, no lugar da Candinha, no lugar do Martins. Nós nos reconhecemos nas histórias, e isso faz o realismo, o ciclo antirromântico. E aí, gente, entenderam mais sobre o realismo? Ó, daqui a pouquinho a gente volta e nós vamos ver o naturalismo, a outra corrente literária. Tudo bem?